Olá pessoal, bom dia. Nós vamos aqui para mais uma aula de Química, Química Orgânica, parte 3. Eu sou o professor Edgar Duarte e vamos que vamos, aqui no seu canal CPU. Aqui nós temos aí os nossos conteúdos, os ácidos carboxílicos, os sais, anidridos, né? Éteres, ésteres. Começando com os ácidos carboxílicos. Começando a falar dessas substâncias que apresentam em sua estrutura o que? Uma carboxila. Mas o que vem a ser a carboxila? Nós temos aqui um grupo formado por carbono, oxigênio, com uma ligação dupla, e uma hidroxila. Então eu tenho uma carbonila e uma hidroxila. Esse grupo ele pode ser representado espacialmente dessas formas na escrita, ou representado numa fórmula molecular, tá? Indicado da seguinte forma. Observando sempre que nós precisamos identificar esse grupo. O carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação e esse carbono ligado a uma hidroxila, tá? E você tem as representações possíveis para carboxila. De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, nós temos uma maneira de dar nome aos ácidos carboxílicos. A princípio, nós usaremos o termo ácido, mais o prefixo de quantidade de carbonos da cadeia, mais o infixo das ligações, mais a terminação de ácido carboxílico, óico. Por exemplo, quando eu tenho um carbono apenas na cadeia, ou seja, eu tenho apenas o carbono da carboxila, então vem a palavra ácido, prefixo met, óico, ácido metanoico, popularmente chamado de ácido fórmico. Quando você tem dois carbonos na cadeia, carbono de número 1 e carbono de número 2, então eu tenho met-et, ácido etanóico ou ácido acético, o seu famoso vinagre. Quando você tem três carbonos, 1, 2, 3, met-et prop, então eu tenho o ácido propanóico ou propiônico. 4 carbonos na cadeia, para 4 nós temos o prefixo but, ácido butanóico ou ácido butírico. Esses são os nomes populares e esses são os nomes oficiais de acordo com a UPAC. Quando nós vamos observar a cadeia principal de um ácido carboxílico, nós podemos também usar a indicação das letras como o alfabeto grego. O carbono de número 1 é o carbono da carboxila. O carbono de número 2 ele pode ser chamado de alfa, o número 3 de beta, e assim sucessivamente. Se eu tenho lá alfa, beta, gama e etc. Nós continuamos no alfabeto grego, tá? Olha só, o ácido 2-hidroxipropanoico, 2-hidroxi, eu tenho o grupo hidroxi, tá? Esse grupo indicado pela hidroxila no carbono 2, então é o ácido 2-hidroxipropanoico. Ou ácido alfa-hidroxipropanoico, tá? Que é o chamado também, conhecido como ácido lático. Esse alfa substitui a posição 2 da cadeia. Aqui você tem um grupo substituinte do tipo metil, e você tem o ácido 2-metilbutanóico. Também pode ser chamado de ácido alfa-metilbutanóico. O ácido 3-metilpentanóico
quando eu tenho o grupo metil ligado ao carbono 3, ele pode ser também chamado de ácido beta-metilpentanoico, ok? Aqui nós temos alguns exemplos do dia a dia. O ácido etanóico é o vinagre que estão aí dispostos em todas as mesas de restaurantes, em todas as cozinhas, utilizado no dia a dia para as nossas refeições, saladas, etc. Os ácidos carboxílicos também são responsáveis por alguns odores típicos, como o da manteiga rançosa, que é o ácido butanóico, e o do queijo Roquefort, tá? Sendo o ácido pentanoico responsável por essa fragrância aí, por esse odor. E quando o ácido carboxílico apresenta um anel aromático? Nós temos o principal representante deste grupo, que é o ácido benzeno-carboxílico ou ácido benzoico. Esse ácido benzoico é um dos mais importantes, porque ele é utilizado como antipirético, que é um medicamento que combate a febre. Ele é utilizado como antisséptico, medicamento que combate infecções, e ele também é utilizado como antifúngico, tá? Fungicida, medicamentos que combatem fungos. Então ele foi descoberto pelo farmacêutico sueco Carl Wilhelm Scheele no século XVIII, e também ele é conhecido como ácido benzeno-carboxílico, tá? Considerando aí o grupo carboxila e a cadeia sendo o benzeno. Ele tem um alto ponto de fusão a 122,3 graus Celsius e de ebulição a 249,2 graus Celsius, bem como uma larga aplicação na indústria farmacêutica. Então você tem aí um representante bastante importante dentro dos ácidos carboxílicos que tem a presença do anel aromático. Os nomes aceitos pela IUPAC para os ácidos carboxílicos, além dos nomes oficiais, nós temos alguns nomes que a IUPAC considera, como o ácido fórmico. For vem do latim, da espécie de formiga vermelha, Formica rufibarbis. Então, ácido fórmico. Ácido acético. Acete vem do latim azedo. Então, você tem aí o ácido acético, que é o vinagre. Você tem o ácido oxálico ou etanodioico. Você tem esse termo oxal, que vem do grego oxis, que quer dizer bem ácido. Então você tem o ácido oxálico, bem ácido. O ácido valérico, ou ácido pentanóico, vem do latim valer, do grupo de plantas do gênero Valeriana. O ácido benzoico vem do latim, que diz respeito a Styrix benzoin, um gênero de planta que era utilizado para defumar. O bute vem do latim butyrum, ou manteiga. Então, você tem aí o ácido butírico, o ácido benzoico. Como derivado dos ácidos carboxílicos, nós temos os sais orgânicos. Quem são eles? São compostos originários da substituição do hidrogênio do grupo carboxila, de um ácido carboxílico, por um cátion metálico. Tá? Então, eu vou pôr aí um metal ou um grupo amônia. Então, você vai formar um sal. A reação de obtenção do sal ela é dada da seguinte forma. Vamos entender que eu vou substituir o meu hidrogênio dessa extremidade por
um metal ou um grupo amônia. No caso que nós temos um exemplo aqui do ácido etanóico, tá? É um ácido carboxílico, ele vai reagir com uma base, que é o hidróxido de sódio, e vai formar o sal chamado etanoato de sódio, que é um sal orgânico. O sódio ele se ligou ao oxigênio e o hidrogênio que foi liberado, ele se uniu à hidroxila, resultante da base, formando água. De acordo com a nomenclatura de sais, a IUPAC estabelece que vai ser dada como prefixo de quantidade, infixo, mais O, mais ato, D e o nome do cátion ao qual nós temos, seja metal ou seja amônia. Veja os seguintes exemplos. Eu tenho aqui uma cadeia principal com 2 carbonos, et. Eu tenho ligação simples, an, mais O, mais ato. Então, eu tenho etanoato de, o grupo que está ligado aqui, cátion amônio, tá? Então, eu tenho etanoato de amônio. A cadeia principal que eu tenho aqui, ela é formada por 4 carbonos. E eu tenho um grupo metil na posição 3. Então, eu tenho o 3-metil but, met, et, prop, but. Então, eu indiquei minha ramificação, indiquei a cadeia principal com 4 carbonos, o tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal, an, mais O, mais ato, D. Qual cátion que eu tenho agora? Potássio. Então, eu tenho 3-metil butanoato de potássio. Uma observação, o cátion, cálcio, ele é bivalente. Os anidridos orgânicos, eles são compostos que têm sua origem da desidratação de ácidos carboxílicos. Aqui eu vou observar o seguinte, o termo desidratação vai indicar para nós a perda de água. O anidrido etanóico, por exemplo, ele pode ser obtido pela desidratação de 2 moléculas de ácido etanóico. Aqui nós temos uma desidratação do tipo intermolecular. Eu preciso de 2 moléculas de ácido para obter uma molécula de anidrido. Ou seja, o hidrogênio de um dos grupos carboxílicos, ele vai se unir à hidroxila do outro grupo, formando a molécula de água a ser perdida. E o átomo de oxigênio do grupo em questão, ele vai se unir ao carbono do grupo seguinte, formando essa estrutura para o anidrido, tá? Nós temos aqui um anidrido de cadeia aberta, um anidrido que se originou da união de 2 moléculas de ácido carboxílico. Vamos notar que a desidratação pode ocorrer também em grupos carboxila, apenas nos grupos carboxila, quando eu tenho um dioico. Veja a seguir um exemplo. Esse cara aqui, met, et, prop, então é o meu ácido propano dioico. Eu vou pegar o hidrogênio de uma extremidade e a hidroxila de outra extremidade. Vai formar a minha molécula de água. Esse átomo de oxigênio, ele vai se ligar ao carbono que está livre agora, formando essa estrutura, que vai ser chamada de anidrido propano dioico, que é o nosso anidrido de cadeia fechada. A desidratação dentro da própria molécula é chamada de desidratação intramolecular. A molécula do meu dioico vai perder uma molécula de água e se reorganizar nessa estrutura. A nomenclatura dos anidridos orgânicos, segundo a IUPAC, é dada pelo acréscimo da palavra anidrido mais o nome do ácido carboxílico de origem, tá? Então, você vai ter aqui o anidrido etanóico da
para perceber que nós temos duas moléculas de ácido etanóico aqui nessa figura, certo? Duas moléculas do ácido etanóico que perdeu uma molécula de água e se uniram via oxigênio e carbono da carbonila. O anidrido propanodioico, por exemplo, ele originou-se de quem? Do ácido propanodioico, tá? O ácido propanodioico é um ácido carboxílico que sofreu desidratação. Então a palavra anidrido e apenas o meu ácido carboxílico de origem. Caso o anidrido seja assimétrico, é perceptível que em uma extremidade eu tenho MET-ET-PROP, o ácido propanóico originou essa parte da molécula do anidrido, e aqui o ácido etanóico originou a segunda parte do anidrido. Então eu vou indicar como anidrido, etanóico e propanóico. Lembrando que a ordem alfabética, et vem antes de prop, tá? Ou posso chamar também de anidrido acético e propanóico. Nesse exemplo, anidrido 3-metilbutanóico e propanóico, em uma extremidade eu tenho o ácido propanóico, na outra extremidade eu tenho o ácido 3-metilbutanóico, tá? O ácido 3-metilbutanóico. Tendo o ácido 3-metilbutanóico, o nome do meu anidrido vai ser anidrido 3-metilbutanóico e propanóico. Lembrando que o but vem antes de prop, tá? Uma outra função que nos interessa conversar, que convém que nós venhamos a falar, é a função éter. Os éteres são as substâncias que apresentam átomo de oxigênio entre dois grupos orgânicos. A palavra éter vai designar para nós não uma substância, mas um grupo de substâncias com essas características. O grupo funcional éter, ele é definido com o oxigênio e os meus grupos orgânicos ligados a esse átomo de oxigênio. Ou seja, eu tenho uma cadeia heterogênea. O oxigênio ele assume o papel de heteroátomo. De acordo com a IUPAC, o nome de um éter é dado considerando-se o grupo funcional. Então eu tenho aqui o meu grupo funcional éter e os seus grupos orgânicos, da seguinte forma: prefixo do R menor. Se eu considero R1 sendo a cadeia de menor tamanho, ele é meu R menor. Mas a palavra oxi vem do átomo de oxigênio. Estou indicando a função éter. Mas o nome de hidrocarboneto do R maior. Se eu considerar o R maior como sendo R2, então eu tenho aqui a estrutura para dar nome ao éter. Assim nós podemos verificar. Eu tenho aqui R1, eu tenho R1, é o meu R menor. Eu tenho aqui o R2, que é o meu R maior. E de acordo com a IUPAC, prefixo do R menor, MET, mais oxi, mais hidrocarboneto do R maior. Esse cara como hidrocarboneto é o etano. Então eu tenho aqui o metóxietano. Uma observação é quem é esse grupo metóxi, o grupo que vem com oxi. É o grupo que está ligado ao oxigênio. E
aqui eu tenho a cadeia do meu hidrocarboneto maior. No caso, o anel aromático, o anel de benzeno. Então, eu tenho metóxi, grupo metóxi, CH3O, e o anel de benzeno, metóxibenzeno, o nome dessa cadeia. Quando eu olho para uma cadeia em que os dois lados são iguais, eu posso simplesmente chamar uma de R1 e a outra de R2. Lembrando que R1 eu pego et mais oxi e R2 eu pego etano, ou seja, prefixo e aqui nome como hidrocarboneto. Para essa cadeia nós temos o etoxietano. Se eu observar o grupo oxi nessa cadeia, ele está ligado ao carbono 2 do propano. Propano é o R2, cadeia maior, e o grupo metóxi está ligado na posição 2. Então, eu sou obrigado a dizer que o metóxi está ligado ao carbono 2. Então, o nome vai ficar 2-metóxi propano. 2 é a posição, met é o R menor, oxi a função éter e propano o R maior, 2-metóxi propano. Caso esteja ligado no carbono 1, o grupo metóxi, eu devo indicar esta posição para diferenciar o 1-metóxi-propano de 2-metóxi-propano. Lembrando que, quando eu tenho mais de uma posição para a ligação do grupo, eu sou obrigado a estar indicando essa posição, a estar indicando em que lugar ele está ligado. Considerando a nomenclatura de classe funcional, nós temos aqui R1, R2, e vamos considerar a função éter e os grupos substituintes em questão. Para cadeias assimétricas, de acordo com a IUPAC, a nomenclatura é dada por éter, a função indicada, prefixo do R1 mais ílico e prefixo do R2 mais ílico. Da seguinte maneira, considerando a minha cadeia assimétrica, em uma extremidade eu tenho met, na outra extremidade eu tenho et, e na ordem alfabética E vem antes de M. Então, qual o nome desse éter? Grupo funcional, éter, função orgânica, éter, etílico e metílico. Estou indicando os dois grupos ligados ao átomo de oxigênio. Éter, etílico e metílico, tá? Considerando sempre a ordem alfabética. Para concordarmos com isso, vejamos que aqui eu tenho met e aqui eu tenho fen. Então, eu tenho éter, fenílico e metílico. A ordem alfabética sendo obedecida. Isso é apenas uma forma de organização para nomenclatura. A nomenclatura de classe funcional quando a cadeia é simétrica. Então, nós vamos acrescentar, ao invés de R1 e R2, nós vamos colocar a função orgânica éter, prefixo de quantidade e o prefixo do grupo mais ílico. Ou seja, para esse composto que eu tenho o grupo prop e o grupo prop, eu tenho éter, função, de prefixo de quantidade, eu tenho dois grupos, exatamente iguais, prop e terminação ílico, éter de propílico. No caso do met, eu tenho os dois grupos iguais, então éter, di, que é a quantidade, met, que é o prefixo do grupo, ílico, que é a terminação para éter. Então, eu tenho éter
dimetílico. Quando eu tenho dois anéis aromáticos, eu tenho o éter difenílico. O anel aromático, como grupo, ele não é benzeno, tá? Não é ben, ele é fen. Do grupo, se você considerar como grupo substituinte, ele é chamado de fenil. Então, você tem o fenílico, tá? Fen. Considerando a nomenclatura para éteres que formam cadeias cíclicas. Quando o átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de carbono, formando uma cadeia fechada, cíclica, nós seguimos a regra. A palavra epóxi e o nome da cadeia do hidrocarboneto em questão. Simples assim. O hidrocarboneto em questão ele tem dois carbonos. Então, é o etano. E o grupo éter está ligado ao carbono 1 e 2 dessa cadeia. E essa estrutura vai receber agora o nome epóxi. Então, para esse cara, que é o óxido de etileno, eu tenho o nome epóxi-etano. Veja que aqui eu tenho uma cadeia principal de 4 carbonos, butano. No carbono 2 dessa cadeia, eu tenho uma ramificação do tipo metil. E o grupo epóxi, ele está ligado no carbono 1 e no carbono 2. O nome dessa estrutura, então, 1,2-epóxi-2-metilbutano. Para essa estrutura, eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 da cadeia, eu tenho um grupo metil. Então, eu vou ter o grupo epóxi ligado ao carbono 1 e 3. O nome dessa estrutura, 1,3-epóxi-2-metilpropano. Função éster. Os ésteres constituem grande parte das essências aromatizantes de frutos e flores. Podem ser produzidos a partir da reação catalisada por íons H+, ou OH-. Entre quem? Ácidos carboxílicos e álcoois ou fenóis, em uma reação denominada de esterificação. Reação de esterificação. Você tem um grupo ácido carboxílico, um grupo álcool ou fenol. O grupo álcool ou fenol vai perder um hidrogênio, o grupo ácido carboxílico perde uma hidroxila. Isso aqui vai formar a nossa molécula de água. O grupo restante, que é o nosso grupo orgânico e o oxigênio que sobra, vão se ligar, formando então a estrutura que nós conhecemos como grupo funcional éster, ou grupo dos aromatizantes. Então, só lembrando que um éster ele vai ter essa característica. Uma situação para simplificar o entendimento, vamos considerar que o átomo de hidrogênio do grupo carboxila foi apenas substituído por um grupo orgânico qualquer. Assim, nós podemos representar de maneira simples que o hidrogênio do ácido carboxílico foi substituído por um grupo orgânico, saindo então da função ácido carboxílico para a função éster. A reação entre ésteres e água, catalisada com ácido ou base, pode formar ácido carboxílico e álcool ou fenol de origem. Ou seja, a reação de esterificação ela é reversível. Tanto posso utilizar éster e água para formar ácido carboxílico mais álcool ou fenol, quanto pegar ácido carboxílico, álcool ou fenol para formar éster e água. Essa é uma reação reversível. A nomenclatura de ésteres é semelhante à do sal orgânico. Eu vou tomar o prefixo
mais infixo, mais O, mais ato. De onde? Esses termos vêm do meu ácido carboxílico de origem. B, aí aqui eu acrescento o grupo, mais A. Que grupo? Álcool ou fenol. Ficando assim. Olha só, essa parte em verde vai vir do ácido butanóico. Esse grupo vem do grupo butil. Então, eu tenho ácido butanóico. Então, vai ser but, mais an, mais o, mais ato. Butanoato. De quê? De o grupo que foi substituído. Butil mais A. Então, eu tenho butanoato de butila, que pode também ser chamado de butirato de butila, tá? Esse é famoso porque ele é o flavorizante de Damasco. Então, os alimentos industrializados com aroma de Damasco nada mais contém que butanoato de butila. Um carinha também bastante conhecido é o etanoato de butila. Nós temos aqui a parte derivada do ácido etanóico, que vai me dar a composição de et mais an mais o mais ato, etanoato, de, e a parte derivada do meu grupo orgânico, grupo isobutil. Isobutil mais A vai dar isobutila. Então, esse cara, o etanoato de butila, ou acetato de butila, ele é utilizado como flavorizante de morango. Quantas vezes você já se degustou produtos industrializados, sabor morango, com cheiro de morango, e não sabia que ele contém apenas um flavorizante, tá? Então, esse composto, o etanoato de isobutila. Outros exemplos nós temos, como o acetato de octila, ou etanoato de octila. Aqui eu tenho um grupo ácido carboxílico, o meu grupo ácido carboxílico, e aqui o grupo octila, octil. Então, eu tenho o acetato de octila. Ele é o flavorizante, tá? Que te dá o aroma da laranja, o aroma que imita a laranja, o aroma natural da laranja. Para o abacaxi, você tem o butanoato de etila. Aqui você tem o seu ácido butanóico, que originou essa parte, e o grupo etila nessa extremidade. Então, você tem aí esse flavorizante que simula o cheiro do abacaxi. E como os rapazes conhecem bem, e as meninas usam bastante, o cheiro do esmalte de unha se deve a um ou mais ésteres, usado como solvente, tá? Um exemplo é o acetato de etila, certo? Acetato de etila, você tem aqui, é o mesmo etanoato de etila, o grupo derivado do meu ácido carboxílico e o grupo etil. Então, eu tenho etanoato de etila. Aqui eu tenho etanoato de met-et-prop-but, butila, etanoato de butila. Esse outro carinha é o etanoato de met-et-prop-but-pente, o seu etanoato de pentila. Esses são os três principais solventes para esmalte. Então, aqueles aromas que você fica encantado ou não, eles são produzidos artificialmente e podem estar aí no grupo dos ésteres. Ok, pessoal? Até mais, um abraço a todos.